Vou ler aqui alguns versículos, capítulo 27, versículo 28, de 1 a 3. Ok? Êxodo, capítulo 27, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, em quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Amém. Podeis tomar assentos, meus queridos irmãos. Nós estamos fazendo essa série de estudos no livro do Êxodo, orando ao Senhor nosso Deus, querido Jean Vitor, presbítero João Gouveia, demais irmãos, o que nos sentimos, o Espírito Santo, presbítero Francisco, ministrar no nosso coração, é que o que tem a ver o livro do Êxodo conosco hoje no século 21? Eu fiz essa pergunta: que relevância tem? Em primeiro lugar, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então a palavra de Deus tem sempre ensinamentos para nós, né, irmã Lia? Mas em especial, o livro do Êxodo é o livro que as pessoas são libertas do cativeiro egípcio, libertos como mão poderosa de Deus, é tirado como mão forte, sai e agora passam por um grande milagre, que é o Mar Vermelho, e eles vão atravessando, irmã Marina, o deserto até chegar à terra prometida, que é Canaã. Nesse trajeto, muitas coisas aconteceram. Então a primeira coisa que tem a ver conosco é que nós também fomos libertos do pecado. O Senhor fez milagres nas nossas vidas e nós estamos agora atravessando o deserto rumo a Canaã celestial. Então tem tudo a ver conosco, né, irmã Cirlei? Tem tudo a ver conosco. Então nós estamos indo. Então, cada etapa é um aprendizado para nós, que nós queremos alcançar a terra prometida. Então é por isso que nós estamos estudando o livro do Êxodo. Na sexta-feira, nós somos uma igreja da Bíblia, da palavra. Então, nós paramos para estudar a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho, pela graça do Senhor Deus, 50 anos de idade, 52. Nesses anos, 52 anos, são 52 anos vivendo na igreja. Dos 52, 25 completo, vai fazer 26, são de ministério pastoral. É bastante tempo. Servimos ao Senhor fora do país. Por que eu estou contando isso? É porque eu já vi muitos movimentos se levantarem como igreja e caírem. E quais são as igrejas que atravessam séculos e estão firmes? São as igrejas que têm fundamento na palavra. Vem onda, passa onda, vem vento. Essa questão de igreja preta, eu não me preocupo com isso, mas isso é uma moda, isso é uma onda, isso vai passar. É igual quando surgiu o dente de ouro, tudo quanto é lugar teve uma onda que era a onda do cai-cai, né? Todo mundo caía, né? Então são ondas, mas nossa fé não está firmada em modismo. Nossa fé, ela está firmada na palavra de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, quanto mais nós tivermos de Bíblia, de conhecimento, mais firmes ficaremos e atravessaremos o deserto e chegaremos na Canaã celestial. Amém? Por isso que estamos estudando. Então, vamos relembrar algumas coisinhas. Vamos lá, João Vitor, para relembrar, meu príncipe. Hein, João Vitor? Vamos relembrar umas coisinhas? Passa aí, por favor. Nós começamos aqui no livro do Êxodo, estudando sobre o tabernáculo. O tabernáculo, como vocês podem ver ali, é esse retângulo, né? No meio tem tipo uma casinha que é ali
Primeiro tem o átrio, né? Depois tem o lugar santo e o santo dos santos. O tabernáculo, ele é montado de dentro para fora. Quando ele chega nessa parte aqui, a parte de fora é a última parte. Quando eles chegam, coloca primeiro a arca da aliança, e aí começa a construir o santo dos santos, vai fazendo as laterais com as tábuas e tal, cobre com a cortina, faz primeiro o santo dos santos e o lugar santo. Aí coloca lá os móveis. Depois que o santo dos santos está construído, aí é que começa a fazer o átrio. Começa a colocar as coisas, tá? Muito bem. Continuando. Vamos continuar. Agora, isso. O João Vitor vai me ajudar lá para a gente ir passando. Maravilha. Glória, né, Samela? Glória a Deus. Isso mesmo. O tabernáculo, ele era montado, obrigado, meu príncipe. Ele era montado, e aqui vocês estão vendo aqui os 4 pontos cardeais em Manju. Por quê? Deus é quem dava a direção, ó, monta nessa direção. Nós já aprendemos, irmão Nil, que a nossa vida tem que ser direcionada por Deus. Ele é que tem que dar a direção, né, irmão João? Vamos ver. O que mais que nós aprendemos? Continuando, João Vitor. Vai passando. Aprendemos mais algumas outras coisas que nós falamos. O tabernáculo, o modelo foi dado por Deus. Né? Deus é que deu o modelo, faça assim. Todos os detalhes, as medidas, o tamanho, o material, as cores, todos esses detalhes foi Deus quem falou, né? Ele é montado de dentro para fora, como eu falei. A arca representa a presença de Deus, já falamos sobre isso, né? Dentro da arca tinha alguns objetos, 3 objetos tinha lá dentro da arca. Tinha o cajado de Arão, que havia florescido sobrenaturalmente, né? Significando que Deus é quem dá o sacerdócio ao homem. Não é pecado o ser humano querer ter um ofício na igreja, não é pecado, mas ele só pode exercê-lo se o Senhor lhe der, porque tem muita gente entrando no ministério pela janela. Como é que é isso? A pessoa, por exemplo, o pai é pastor, aí consagra também, obrigado queridão, a força o filho, mas o meu filho não tem chamada. A vara de Arão, né, não floresceu por Deus. Aí o pai fica querendo forçar. Outros são pastor porque acha bonito, aí estuda teologia e tal, acha bonito, aí alguém consagra e a pessoa também vira pastor, né? Então, e por aí vai. Então, nós, no nosso serviço ao Senhor, tem que ser um chamado de Deus, todas as áreas. Para os irmãos terem ideia, eu acho muito bonito os dons espirituais. Profetizar, né? Revelação, mas nós devemos, eu pelo menos tenho muito cuidado, e todos nós devemos ter cuidado para não entregar nada da carne, não é assim? Temos que ter muito cuidado, porque falar que Deus mandou, que Deus não mandou, é complicado, não é assim? Então, tudo isso é muito importante. Eu gosto muito de cantar, mas eu não tenho voz para isso. Deus não me deu esse dom. Então eu tenho que me contentar com aquilo que o Senhor me deu. Buscar aquilo que o Senhor me deu. Eu queria ser aquele pregador, igual o irmão Diácono Gediel. Ele prega, né, e os bancos parece que vai saltar do lugar. Aquele pregador eloquente, papapá. Mas os irmãos já são 6 anos juntos aqui, só dessa segunda vez, que tem gente que estava conosco da primeira vez, igual o irmão Alessandro, o irmão João. O Senhor, vocês notaram que o forte no meu ministério é o quê? É o ensino da palavra de Deus. E eu já percebi isso. Eu vi o Senhor confirmar ao longo desses anos que o Senhor me chamou para ensinar a santa palavra de Deus, para pastorear o rebanho, né? O ministério pastoral. Então, estou dedicado nisso porque tenho convicção que o Senhor nos chamou para isso, né? Meu pai não é pastor, então assim, não é que eu quis ser pastor. A igreja simplesmente reconheceu em mim. Ou seja, eu cresci na igreja, o ministério foi florescendo dentro da igreja. Os pastores foram vendo em mim um chamado, e aí foram me oportunizando. Eu não sou pastor porque sou genro de pastor, sou parente de pastor, nada disso.
E vocês sabem que eu tenho um temperamento muito forte. Eu sou frontal, né? Então, em vários momentos eu sou antipático. Em vários momentos que vocês lidam comigo, que nós somos uma família. Por quê? Porque eu falo a verdade. Eu não faço curva. Alguns ficam meio assim e tal, mas... né? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É que eu sou um pastor genuinamente chamado por Deus. A igreja reconheceu os obreiros, os pastores reconheceram em mim o trabalho. Foram feitos testes quando eu vim para a Rodovia do Sol. Vou contar aos irmãos que alguns não sabem. Eu era jovem, recém-casado. Eu era membro da igreja, não era diácono, não era nada, membro da igreja. Só que eu tinha recebido um chamado missionário. Tinha contado o pastor no dia que Deus me chamou. Não vou falar agora porque não é o momento. Como foi a chamada, né? Mas o Senhor tinha vindo me chamado. Como foi o chamado? Então, o Senhor havia me chamado, eu contei ao pastor. E o pastor que não reuniu, depois de passado algum tempo, quando o pastor chegou, eu era líder de uma equipe de jovens, Radassa, a equipe de jovens era chamada Semear. Nós fazíamos trabalhos nas escolas, nas praças, nas ruas, nos hospitais e na igreja, de evangelização. Fazia teatro, pregação, culto, drama. E eu era o líder desses jovens. Nós trabalhávamos com evangelização. O pastor não mandou, nem intitulou. Foi nós, os jovens, que reunimos, montamos a equipe e me colocaram como líder. E sem ninguém mandar, todos os domingos, de 6 da manhã até as 8, tínhamos um conselheiro, um casal, que era um diácono da igreja. Então, todos os domingos, de 6 às 8 da manhã, que a escola dominical na Ibiri começa às 8h30, de 6 às 8, nós ficávamos evangelizando no sinal, pegando folheto, com faixa e tal. Ninguém mandou, é a gente que fazia. E todos os domingos à noite, 1 hora antes do culto começar, não era lá uma vez, era todos os domingos, nós chegávamos 1 hora antes do culto começar e orávamos 1 hora antes. E a minha equipe era a equipe da recepção, porque nós evangelizávamos, as pessoas chegavam, a gente recepcionava elas na igreja à noite. Então, quando o pastor Kemel chegou e me topou fazendo isso, perguntou por que eu fazia isso, e eu disse, porque eu tinha recebido um chamado missionário e eu agora estava trabalhando, ganhando alma para Jesus, porque eu entendo que missionário que não ganha alma para Jesus não é missionário. Tem muita gente hoje em dia tendo título de missionário porque prega. Pregadora não é missionária, é pregadora. Pregador não é missionário. Missionário é quem trabalha com missões. Missionário é quem ganha alma para Jesus. Mas hoje em dia, como na Assembleia de Deus não consagra pastora, aí tem aquelas mulheres que são obreiras, genuinamente obreiras, chamadas por Deus, né? Aí quer dar um título para ela, já que não é pastora, então missionária. Falando a verdade franca e nua, é essa, né? Mas nós temos obreiras na nossa igreja, mulheres que têm um chamado por Deus e Deus as usa poderosamente, não tenha dúvida. Há obreiras chamadas pelo Senhor, né? Muito bem. E aí, nisso, amados queridos irmãos, o pastor pegou e me viu já trabalhando, expliquei para ele tudo mais e tal. Comecei a liderar a mocidade lá na Glória e tal. Surgiu a oportunidade de vir pastorear aqui. Precisou de um obreiro para aqui, para a Rodovia do Sol. 6 meses depois que a igreja estava aberta, tudo mais e tal, precisou de um obreiro. Aí, eles resolveram me mandar para cá. Eu era jovem, casado e líder desse ministério. Aí, mandaram vir para cá. E só os pastores, reunidos lá dentro da sala, oraram e falaram assim: vamos fazer um teste com esse rapaz. Se Deus aprovar, significa que realmente ele tem um chamado. Vamos mandar ele para lá, pá, Rodovia do Sol. Então, eu vim para cá e tal. Ao chegar aqui, assumi a congregação e tal. Irmãos, com 6 meses, pela graça de Deus, irmão Silema, irmã Penha, os irmãos tinham que buscar cadeira nas casas, porque a congregação que era ali onde é hoje o dentista, não cabia. O ônibus ia para a sede, eu vim aqui com os irmãos, a gente ia no ônibus, né, meu João? Cantando, o ônibus, o Sidney, jovem,
Aí a gente ia para a sede, lotado, ônibus lotado. Então o Senhor foi abençoado. Aí, nesse meio de tempo, compramos esse terreno aqui, ó, lá de cá, e o Senhor Deus foi aprovando nosso trabalho. Então eu estou querendo dizer o quê? Que o cajado de Arão precisa florescer. O obreiro floresce dentro da igreja. Quando alguém tem um chamado de Deus, é o próprio Deus que levanta a pessoa dentro da igreja. É isso que significa. Quando não é a pessoa querer ser isso ou ser aquilo. Não é pecado querer, pode querer. Só que tem que aguardar em Deus para Deus. Ó, presta bem atenção no que eu vou falar. Deus chama. O ministério, Deus chama. O ministério indica. O ministério veio, aponta. A igreja diz amém. A pessoa é consagrada. E depois de consagrada, Deus vai aprovar. Aí Deus aprova ou não. Entendeu? Mas geralmente, quando realmente Deus chama, porque nem todo mundo fala que tem um chamado. Se você perguntar, todo mundo fala que tem. Mas quando coloca a teste, quando coloca a prova, a pessoa não. Então significa, foi um papo furado. Deus não chamou coisa nenhuma. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou querendo dizer. Amém, irmãos? Muito bem. São coisas que a gente aprende no livro do Êxodo, estudando, né, irmão Cidinho? Aprende. Ok. Vamos para o próximo. Hoje eu estou fazendo aqui uma rápida revisão. Dentro, eu disse, o tabernáculo é montado de dentro para fora. Primeira coisa é colocada a arca. Está aí a arca da aliança. Estudamos todos os detalhes da arca. O próximo. Nós temos aqui agora o santo lugar. Tem um lugar santíssimo onde estava a arca e agora tem um santo lugar. No santo lugar, que é esse móvel, essa parte que está destampada aqui lá de cá, lugar santo. Tinha 3 móveis. O candeeiro, o candelabro, aquele que está ali, são aquelas 7 luzes acesas. Ele era uma peça única de ouro puro montado. Não podia ter sol, não podia ter barulho, nada. Candeeiro. Depois, nós temos a mesa dos pães asmos, pães sem fermento. E depois tinha um altar de incenso, que representa a oração dos crentes, o altar do incenso. Beleza, continua. Aí o altar de incenso, ó. Um altar de incenso. Beleza, agora veja. No santo lugar, os sacerdotes poderiam entrar. Só que no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por mês. Uma vez por mês. Por ano. Uma vez por ano. Obrigado, mano. Uma vez por ano. Que era no mês de outubro. Dia 10 de outubro, que era o dia da expiação. Ele fazia um sacrifício por ele, primeiro, para Deus perdoar os pecados dele, e depois ele entrava lá no Santos dos Santos para confessar o pecado de Israel. Ele levava, ele representava o povo diante de Deus. Jesus fez esse papel. Quando ele morreu na cruz, Jesus ele era tanto cordeiro, também o próprio sumo sacerdote, Jesus, que levou as nossas culpas. Jesus ele foi as duas coisas. Ele foi tanto cordeiro, quanto também que ele ofereceu a si mesmo. Ofereceu a si mesmo. Ele era o cordeiro, ele também era aquele que entrou no Santo dos Santos. E agora, quando Jesus fez isso, o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santíssimo, o Santíssimo Lugar, do lugar santo, aquele véu rasgou. E agora nós temos acesso direto a Deus. E é isso que a Igreja Católica não entende. Acha que tem que ser pelos santos. Não. O escritor aos Hebreus é claro. O véu rasgou, agora nós temos acesso direto a Deus em nome de Jesus. Por meio de Jesus. Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pegou aí, gente? E aí é por isso. Tem todo esse simbolismo no Antigo Testamento. E é por isso que a gente fala sobre isso. Continuando. Estou só recapitulando, nós já estudamos um pouco sobre isso, a mesa dos pães asmos. Pode continuar, João Bento. Já falamos do tamanho. É a mesma, mesa da preposição e a mesa dos pães asmos é a mesma mesa, mesa da preposição.
Ok. O castiçal, já falei, ele representa Cristo, né? E a igreja também. Ok? Agora nós temos aí o tabernáculo montado, tinha as cores. E chegamos aqui ao capítulo 27. Do capítulo 27, do livro do Êxodo, que era para ter dado na sexta-feira passada, nós temos aqui o altar dos holocaustos. Aqui nós temos, vocês podem ver aqui no átrio, né? Lá esse lugar aqui, ó, é o santo lugar e o santíssimo. Aqui fora estão os sacerdotes e aqui o altar do holocausto, ficava no átrio do tabernáculo, altar do holocausto. Continua, João Vitor. Continua ainda. Tinha as paredes do lugar santo, já falamos outro momento, não é agora. Ok? Ainda continua, por favor. Ok. Então, o altar. O altar ele tinha 2,20 metros, ele era quadrado, 2,20 por 2,20, 2,20 metros, era grande. Quando colocava-se no caso, quando matavam uma ovelha, né, colocava-se ela toda lá em cima, ressalvado alguns detalhes, que era tirado. As vísceras eram tiradas também. Então, o altar era colocado ali. Também, quando a pessoa queria, o sangue do animal era derramado, né? E quando era oferta pelo pecado, o cordeiro, novilho, o pombinho ou rolinha. Por que a diferença desses animais? Dependia da condição financeira da pessoa. Se a pessoa não tivesse condições financeiras, olha como é que Deus faz tudo certinho. Para comprar um novilho, poderia comprar um carneiro. Se não pudesse comprar um carneiro, comprava um pombo. Se não pudesse comprar o pombo, aí pegava a rolinha. Entendeu? E oferecia. A oferta pelo pecado, ela era queimada, torrada. E a oferta de gratidão era colocada no altar, mas não era queimada. O sacerdote pegava antes, por exemplo, poderia até oferecer bolo, que era oferta de gratidão. Bolos, farinha, pães e tal, eram feitos porque era oferta de gratidão. A gratidão sempre esteve presente em toda a Bíblia. Ofertas também, escuta, em nenhum momento da Bíblia, presta bem atenção, em nenhum momento da Bíblia, vou fazer uma pergunta, em nenhum momento da Bíblia as ofertas foram para troca. As ofertas eram sempre um ato de fé e de obediência. Por que obediência? E por que fé? Fé porque era Deus que orientava, faça assim. A pessoa tinha que acreditar que Deus estava falando. Segundo, de obediência, porque a pessoa não poderia fazer do jeito dela. Tinha que fazer do jeito que Deus orientava, cada detalhe. Por quê? Porque nós fazemos para Deus. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa de uma certa religião criticando, porque os protestantes usam a Bíblia, falando que nem tudo está na Bíblia não. Então, se for para receber orientações de homens, deixa do culto ser para Deus. Porque já que é para Ele, quem é que tem que dar os detalhes? É Ele. Isso aí é óbvio. Não é assim? Então, por isso que era feito assim. Com a chegada de Jesus, para concluir essa parte... Sim, mas com a chegada de Jesus, esses sacrifícios foram substituídos. Não é que eles acabaram, foram substituídos por Jesus. E Jesus deu uma nova orientação. Tanto é, vou te dar a palavra, tanto é que antes era a aliança da lei. O sangue de Jesus, quando ele está lá, alguns momentos antes dele ser morto, quando ele está no Getsemane, e ele celebra a ceia, o que Jesus fala, irmão João? Jesus fala assim: este é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Jesus fala: este é o sangue do novo pacto. Então Jesus, na cruz, ele fez um novo pacto.
E Ele deu para nós novas ordenanças, novas leis. Por isso o Novo Testamento. Agora, esse Novo Testamento, ele tem figuras e símbolos do Antigo Testamento. E é por isso que nós estudamos o Antigo Testamento, porque o Novo está todo figurado no Antigo. Amém? Tinha festa, as famílias todas iam até esse lugar. Cada família levava um para sacrificar. 100 famílias, era 100 famílias. Eram agendados. As famílias não entravam lá dentro do tabernáculo. Só o sacerdote. Obrigado, querido. Até no ato ali também. Não entrava. Só o sacerdote. Então, entendi, irmã Marina. Muito importante a colocação da nossa irmã Marina. Para alguns irmãos que não sabem, irmã Marina, o Senhor resgatou nossa amada irmã de um lugar terrível. Irmã Marina, ela frequentava o Vale do Amanhecer, o maior centro espírita do estado do Espírito Santo, né? E o Senhor Deus salvou nossa amada irmã, tirou daquele lugar. No centro espíritas, meus amados e queridos irmãos, hoje é culto de ensino, hoje é culto de instrução. Vale a pena isso, irmão? Sim ou não? Então, o centro espírita, o diabo, a Bíblia diz que ele é Satanás, ele é enganador. Então, o que o inimigo faz? Ele imita certas situações da Bíblia para tentar enganar as pessoas, para que as pessoas fiquem de certa forma, entende? Então, por exemplo, na igreja, símbolo do salvo, hein, presbítero Francisco? O símbolo do salvo é a ovelha. E o símbolo lá no Espiritismo, símbolo do Espiritismo é o bode. É o bode. É o bode. Mas é outro animal, tá vendo? Eles também pedem sacrifícios. Só que Jesus, só que eles lá, no Espiritismo, eles fazem tudo por causa das obras, não sabem isso, é isso. Eles ajudam muito o próximo, eles acreditam na força das boas obras, acreditam na reencarnação. Só que nós não acreditamos nas boas obras, para salvação não. As boas obras são feitas porque eu já sou salvo. As boas obras são feitas para galardão, para uma recompensa, mas não para salvação, porque para salvação, nada que nós façamos nos levará a ser salvos, porque nossas obras não são meritórias diante de Deus, não possuem méritos diante do Senhor. Então, irmã Marina, respondendo a sua pergunta, por que então que lá, só que lá tem sacrifício para mérito, aqui não é para mérito, aqui é para gratidão. Se eu sou grato a Deus, eu oferto. É gratidão. Lá é para merecer, aqui não. Aqui é gratidão. Aqui é obediência, aqui é fé. Entende? Não é que muda. Muda totalmente. Lá é do jeito deles, aqui é do jeito da Bíblia, do jeito de Deus. Lá é sem santidade. Aqui não, aqui é com santidade, é com pureza. Então muda muito. Lá é preto, aqui é branco. Lá é trevas, aqui é luz. Lá é o diabo, aqui é Deus. Lá os anjos caídos, aqui é os anjos de Deus. Lá é profundo, aqui é santo. Lá a porta é apertada, é larga, aqui a porta é apertada. Lá é fácil, aqui é difícil. Lá tem vingança, aqui tem perdão. Olha o nome, perdão, perdoar, é perder. Toda pessoa que busca a razão, não está querendo perdoar. E nem receber perdão. Porque perdão trata-se de doar. Jesus perdoou a gente. O que ele exigiu para morrer na cruz? Nada. O Santo, o Deus eterno, encarnou-se, se fez homem, e sem nada, sem nós merecemos, ele morreu em nosso lugar.
para nos perdoar, para nos salvar, para nos resgatar, para mudar nossa vida, para levantar o caído, para fortalecer quem está fraco, para dar uma luz e mostrar o caminho reto, para dar vontade de ser santo, abandonar aquilo que não presta, que não é fácil. Nossa carne quer isso, mas dentro de nós mora o Espírito Santo que fala: não vai por aqui, vai por aqui. Aleluia! Amém? Ok, vamos seguir. Lá tinha o altar do sacrifício. E hoje, continua o altar do sacrifício, só que não de animais. A Bíblia diz assim, olha, em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a vossa. Aí depois ele continua: apresentai vossos corpos como sacrifício vivo. Então tem sacrifício. Apresentar vossos corpos. Agora já é no Novo Testamento. Não é corpo de animal, agora é o meu corpo. Como sacrifício vivo. Não é morto mais, não posso me matar. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que é isso? Que é o vosso culto racional. Não é de pula-pula, de cai-cai, de empurra-empurra. É aquele que vinha falando, Vitorinha, naquele dia. É racional, é pensando. Então nosso culto é um culto racional. O culto tem que ser um culto inteligente. Só que nós, seres humanos, nós gostamos da adrenalina, nós gostamos da emoção, e a gente prefere um culto de pula-pula do que onde a gente senta para ouvir a palavra. É ou não é? Mas a gente tem que ser um pouquinho inteligente. Tem que ter palavra para instruir também. Sim ou não? Quem não gosta de ver a Lia pregar e sacode tudo, né? Perdi quarta-feira. Mas tem que ter um direito de sentar e ouvir a palavra, né? Continuando então. Sacrifício, altar de sacrifício. Vamos continuar, João Vitor? Ô, João Vitor, me ajuda, meu filho. Vamos continuar. Isso. O altar do sacrifício era um lugar onde, só um pouquinho aqui, o altar do holocausto, que é o altar de sacrifício, era um lugar de julgar, onde era visto o juízo de Deus. Quando colocava fogo ali, era o juízo de Deus manifestando naquele animal, por causa do pecado do homem. Um animal era morto, era um juízo que era feito. Era um lugar onde manifestava também a misericórdia de Deus, porque o cordeiro era morto, mas representava o perdão da pessoa. Deus estava perdoando as pessoas. E em terceiro lugar, era um lugar onde a gratidão se revelava também. Tinha as ofertas pacíficas, né? Não dá para a gente ler agora, mas tem ali o texto Levítico 6, de 6 a 12, fala sobre as ofertas pacíficas. Um dia eu vou dar um estudo só sobre as ofertas, tá, meu marido? Explicar melhor isso aí. Ok? Continuando. Aqui no capítulo 27, versículo 20, esse o capítulo 27, versículo 20, fala sobre o azeite. Esse azeite, ele era para manter o candeeiro aceso. Era um combustível colocado ali. Só que não era qualquer azeite. Não sei quantos irmãos aqui já viram como é que faz o azeite. Cid, está lá em Portugal, terra do azeite. O azeite é feito assim: colhe-se as azeitonas, né, no pé lá da oliveira, colhe-se e coloca numa prensa. Aí passa a prensa. O primeiro óleo que sai da azeitona, quando espreme, o primeiro é chamado azeite puro. O primeiro. Esse azeite puro, ele é caríssimo. E o judeu não podia comercializar, Helenai. Ele era caríssimo. E exatamente esse não podia ser vendido. Tinha que fazer o quê? Era oferta para o templo. Desde aquela época, o melhor tem que ser dado para Deus. E por que nós trabalhamos a semana toda? Às vezes a pessoa tem até uma empresa. E aí, na hora de ir para o culto, a pessoa, não, tem que trabalhar. Tá. Mas como é que a Bíblia orienta? O nosso melhor tempo, nós temos um irmão aqui, que ele faz isso.
Nós temos um irmão na nossa igreja que ele é Uber. Quem é Uber, vocês sabem. O melhor horário é que hora? É à noite. E domingo à noite? Nossa, é o melhor horário. Mas no horário do culto, esse irmão fecha o carro dele, para o carro na porta da igreja e vem cultuar o Senhor. Ele tá dando azeite puro para Deus, sabia? Era o horário que ele tinha para ganhar. Ele vem para servir o Senhor. Você acha que Deus não vê isso não, irmão? Você acha que Deus não vê? Isso é um sacrifício. Não vamos ser idiotas, não. Desculpa a expressão. Não vamos ser tapados, não. Ninguém mandou, não. Eu não exijo da pessoa. Porque isso é relacionamento com Deus, entendeu? Não é imposto por pastor, por homem. É o relacionamento da pessoa. Ele tira tempo para cultuar. Vocês estão aqui essas horas. 1h30 de culto. Isso aqui está sendo contabilizado. Você largou tudo de sexta-feira, que é a dona de casa. Eu sei como é que é. É dia de faxina, é de colocar ordem em casa, e tal, e emprego. Você largou tudo e você veio cultuar o Senhor, o Deus do céu, o Deus a quem você serve. Está olhando, o melhor é para Ele. Isso é do Antigo Testamento. Então, aí depois, o azeite é feito 3 vezes. O segundo azeite, esse aí ele é comercializado. Esse era que as pessoas tiravam para fazer remédio. E o terceiro, depois passava a moeda a terceira vez. Aí já não era o azeite, aí colocava alguns produtos para poder... Aí já era o azeite misturado com outros produtos. Aí esse já era para cozinhar. Esse aí já era para ser vendido assim e tal. Mas não era o azeite puro. O puro era para Deus. E era caríssimo. E era para colocar onde? No candeeiro. Tinha lá as latas, não sei se era lata, naquela época, não, com certeza não era lata, era vaso, os vasos de azeite puro, para encher para Deus. E às vezes tem gente que fica com dó de dar uma oferta, com dó de dar o dízimo. Rapaz, o melhor tem que ser para Ele, para Deus, senão Deus não está se agradando, né? Vamos continuar. Vamos entrar no capítulo 28. Vou ser rápido, quero terminar um pouquinho mais cedo. Tenho um atendimento para fazer. Vamos lá. As vestes, capítulo 28. Vestes sacerdotais. Irmãos, antes de eu entrar nas vestes sacerdotais, deixa aí marcadinho. Deixa marcadinho aqui, ó. Êxodo 28. Achou aí? Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro. Lá perto de Apocalipse. 1 Pedro. Alguém falou 1 Pedro aí? Foi eu? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. 1 Pedro 2 e 9. Todo mundo achou? Mas vós, isso aí é nós, é a igreja, tá? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio, a nação, escuta, os salvos, é uma nação, tá? Ei, aqui, nós os salvos, quem é salvo aí? Os salvos é uma nação, a Bíblia diz, nação santa. Pastor, toda nação tem uma constituição. Tem. Qual é a nossa? Aqui, ó. A constituição do crente é a palavra. Toda nação tem um governante. Quem é o nosso governante? Jesus de Nazaré. Amém? Então, mas vós sois a geração eleita. Aí vai lá, o sacerdócio. Viu aí a palavra? Sacerdócio? É aqui que eu quero chegar. Ali fala, agora vamos voltar para Êxodo. Já que nós somos sacerdotes reais, todo sacerdote tem que ter uma veste. Quem é sacerdote real? Tem vestes reais. Não pode andar de qualquer maneira. Mas tem crente, aqui, agora vamos para Êxodo 28. Vamos lá. Ei, Vitorinha, aperta a coisa, né, Vitor?
Versículo 2. E farás vestes, como é que está aí na sua Bíblia? Vestes santas. Você sabia que todo homem, toda mulher, quando colocar uma roupa, tem que dar uma passeada assim, ó, e falar em casa, isso em casa. Colocou a roupa, Jesus, o Senhor Jesus, sua prova. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Agora, toda pessoa que aceita Jesus é sacerdote e sacerdotisa do Deus Santo. Você não precisa pedir alguém para falar com... Você não precisa pedir o anjo para falar com o arcanjo falar com o querubim falar com Deus. Não existe isso. Você pode falar diretamente com Deus. Por quê? Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, está lá escrito, homem. Por que homem? Porque ele sabia que um dia alguém ia tentar colocar uma mulher para ser mediadora. Está lá escrito, Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, o escritor aos Hebreus diz que agora você tem acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Beleza. E agora você não precisa chegar na igreja para falar com Deus. Você está dentro do ônibus. Você está trabalhando lá no seu trabalho. Você pode falar lá com o Senhor. Você agora é sacerdote. Você agora sacerdotisa. Isso é chamado de sacerdócio universal de todos os crentes. Nós estudamos teologia, isso é chamado sacerdócio universal dos crentes. Agora veja, um sacerdote que não tem veste santa. Pode isso, irmão? Ei, fala comigo, o que você acha? Uma sacerdotisa de Deus, mas sem veste santa. E aí? Vestes santas. Agora vamos olhar. Vamos continuar. Passa aí, João Vitor. Ué, acabou? Não, João Vitor, coloca lá o 27 e 28. É isso, 27 e 28? Ah, então não salvou não, que eu salvei a veste, coloquei lá o sacerdote. Agora eu vou mostrar aqui a roupa do sacerdote. João Vitor, agora você podia pesquisar aí, ó, se você acha, por favor. Não salvou não, misericórdia. Não tem aí, se você abrir o 27 e 28, Ih, rapaz, foi mal, hein? Então, vê se você acha aí, sacerdote, roupa sacerdotal, foto. Roupas sacerdotais. Aí se achar, coloca aí que a gente vai falando. Mas enquanto isso, vamos continuar aqui, eu vou explicando. Isso aí. Isso aqui, pode ser isso aí, pode colocar lá. Ok, vai colocar ali. Então vamos nós aqui, que é rápido que eu vou terminar. Versículo 4. Versículo 4. O versículo 3. Falarás a todos que são aqui para construir a veste, né? Versículo 4. Estas, pois, são as vestes que farão. Aí vai lá, um peitoral. Olha aqui, gente. Tamires, eu fico encantado com Deus. Ao ver presbítero Francisco, Deus tem tanta coisa para preocupar. Veja Deus se preocupando aqui com detalhe. Com os detalhes. Aqui, ó. Deus falando assim para o sacerdote. Deus falando, você vai fazer a veste desse jeito. Fazer assim. Aí fala aqui, ó. Farás um peitoral. A primeira coisa que Deus manda fazer é o peitoral. Aqui, ó. Aqui a imagem não está tão nítida. Faz primeiro um peitoral. Por que Deus mandou fazer a primeira coisa do peitoral? Se eu fosse fazer uma coisa, uma veste assim, eu mandava primeiro fazer o chapéu. Mas Deus mandou fazer lá o peitoral. Por que o peitoral? Em vez de fazer lá a primeira túnica, depois o éfode, que era tipo
avental. Por que Deus mandou fazer isso? Então, note que, olha, Deus primeiro quer tocar no seu coração. A primeira coisa que tem que ser de Deus é o teu coração. Depois, ainda tem mais coisas ainda. Por que Deus mandou fazer o peitoral? Agora, versículo 4. Vai o peitoral, o éfode, que um manto, a túnica. Aqui fala todos os elementos. Agora vai explicar cada um o que é. Tomarão ouro, pano azul. Olha só, Deus se preocupando até com a cor do pano. Pano azul, púrpura. Púrpura que cor, gente? Roxo. Púrpura, carmesim é vermelho. E linho fino. Deus falou tudo. Por que a pessoa que não vem para o culto quer fazer do jeito dele? Não pode. Versículo 5, tomarão ouro, pano azul. Versículo 6, farão o éfode de ouro, pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, torcido, obra esmerada. Então, aqui o éfode, o que é o éfode? É um avental. Primeira coisa é essa avental aqui, ó. Essa avental todinha aqui, ó, por cima. Era o éfode. O avental. Depois do éfode, versículo 7, a ombreira. Aqui a ombreira. Essa ombreira, ela tinha na ombreira, aqui sobre os ombros, tinha. Deus mandou fazer a ombreira para poder também sustentar as outras partes da roupa. Versículo 8. Farás também um cinto, um cinturão. Versículo 9. Tomarão 2 pedras sardônicas, e aqui 2 pedras com o nome de Israel para levar sobre os ombros. Olha que o sacerdote, isso também tem um simbolismo grande em nossas vidas, porque nós que somos servos do Senhor, irmã Josefa, agora o sacerdócio é universal, não é só o pastor que tem que levar a carga nos ombros, é também quem? Todos nós. É um ajudando o outro. Somos irmãos em Cristo. Temos sobre os nossos ombros essas pedras. Ok. Versículo 10 e 11 fala como é que essas pedras tinham que ser, de ouro e tal, né? Elas eram colocadas assim. Aí versículo 12 fala sobre a ombreira, que é exatamente ela. Versículo 15. Farás também o peitoral do juízo. Lembra do peitoral que eu falei? Aqui que está explicando os detalhes. O peitoral. Nesse peitoral, tinha que colocar... tinha 6 pedras de um lado, 6 pedras do outro. Pedras preciosas. E depois aqui no texto tem o tipo de pedra que era carbusco, topázio. O que é as pedras? Ok. Diamante também, safira, esmeralda, beleza, ametista. Agora veja, são pedras preciosas. De um lado, com o nome das 12 tribos de Israel, 6 de um lado, 6 do outro. Também tinha 2 pedras maiores, chamadas de Urim e Tumim. Quem sabe para que serve o Urim e Tumim? Para sorte. Era como se fosse dardo. Para eles consultar o Senhor. Conforme a posição que o Urim e Tumim caía, significa Deus vai te abençoar. Ou faça essa viagem. Conforme o Urim e Tumim caísse, significava, não faça mais isso. Não vá para tal lugar. Entendeu? Era assim. Só que isso, as pessoas começaram a ficar mística e isso foi cancelado. Não existe mais isso no Novo Testamento. Mas tem gente que faz isso com a Bíblia. Deixa eu ver aqui, peraí. Bibliomancia, deixa eu ver se o Senhor está aprovando. Tem que ter cuidado, tá bom? Tem que ter cuidado. Não é que você não pode consultar a palavra. Não é que não se pode. Pode, mas tem que ter cuidado.
para não fazer disso uma prática, né? Uma prática assim, viciada, né? Ok? Caixinha de promessa, tinha esse negócio também. Outra coisa ainda. Então, tinha o peitoral. Ele era quadrado, né? Esse peitoral ele era quadrado. Ok. Depois do peitoral, aqui ainda fala sobre o peitoral, como é que era amarrado. Aqui, nossa, muitos versículos falando do peitoral. Aí, virando a página aí, página 30, temos o Urim Tumim. Temos o Urim Tumim, né? Falando aí. E temos também o versículo 31, falando sobre o éfode, que eu falei que era aquele jaleco. Também, tá vendo aquela parte azul? Aquela parte azul ali não era a túnica. Deixa eu me ver aqui o nome que é usado aqui. A túnica é aquela parte branca, que é que vai até os pés. A túnica é a parte branca que vai até os pés. Ele também, aqui, versículos 42, fala sobre os calções. Até a parte íntima, Deus também orienta aqui como que deveria ser. Túnica de linho. Peitoral do juízo. Exatamente, 31 também farás um manto de pano azul, tá vendo? Então era uma roupa muito quente, túnica, o manto, o éfode, que era aquela, e depois o peitoral. E agora vou ser bem rápido, tá? Esse chapeuzinho Radassa, 37, né? No versículo 37 também fala sobre o cordão de fio azul, de maneira que... aqui... O versículo 37 já fala sobre o bonezinho, que é a mitra. A mitra, irmã Maria Natal, ela era presa por uma diadema, já viu aquelas, tipo arco, tem aqueles arquinhos? Era uma fita de ouro que prendia aqui na testa. Essa fita toda tipo um arco que era feito de ouro, e ele entrava apertado aqui. Estava escrito assim, isso segurava a mitra, estava escrito santidade ao Senhor. Estava escrito aqui na testa. Isso aí significa muito para nós. Primeiro, nós como os obreiros do Senhor temos lei diferente, nossas roupas são diferentes, não é igual a do mundo. Segundo, quando a pessoa olhar para nós, tem que estar escrito de alguma forma na nossa testa. O quê? O que, gente? Santidade ao Senhor. Quando a pessoa olha para a gente, o que a pessoa pensa quando vê a gente na rua? E é assim, isso tudo é um simbolismo, tá? Que hoje está no Novo Testamento. É a nossa forma de conduzir, de ser, de viver, de andar, de falar. Santidade ao Senhor. Ei, aqui. Não, isso não é teoria. É para a gente colocar em prática. Pastor, eu sou crente, mas nunca vi Deus falar comigo, nunca tive uma visão, nunca profetizei. Como é que você está andando? Como é que são as suas vestes? Como é que você gasta as suas horas? O azeite, o seu melhor azeite, o seu melhor tempo, o seu melhor dom, é usado para quê? É para Deus? Você está perto de Deus ou está longe? E isso é possível. É possível se aproximarmos do Senhor o máximo que pudermos. Amém? Amém. E por fim, chegamos aqui, versículo 43. E estarão sobre Arão e seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação,
e quando chegar ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isso será estatuto o quê? Perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Escuta, lembra lá na carta aos Coríntios, Novo Testamento já, para nós, a igreja? Por isso, examina-se o homem a si mesmo. Não tem lá? E quem não faz isso? É entre vós muitos fracos, doentes e que dormem, quer dizer, mortos. Por quê? Porque o culto que está apresentando ao Senhor não é conforme a palavra. Então, isso aqui é um ensino para nós vivermos na presença do Senhor. Amém? No nossa próxima sexta-feira, querendo Deus, vamos falar sobre os sacrifícios e cerimônias, que é o capítulo 29. Amém? Espero que os irmãos não achem isso chato. É uma oportunidade que a gente está tendo de estudar a palavra, estudar esse assunto, né, Radassa? E aprendemos um pouquinho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.